Bora lá para mais um vídeo aqui na STTV. Hoje, o tema de hoje é como me preparar para o pregão, tá? Eu vou abordar aqui esse assunto e vou dizer como eu, João Pedro, me preparo, né? E vocês aí vão entender toda a dinâmica e o motivo de cada item que eu olho para me preparar para o pregão, beleza? Antes de mais nada, curta esse vídeo aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal aí se você tiver gostado. Todos os dias nós estamos postando aqui vídeos, né, um vídeo com a característica um pouquinho diferente, um videozinho mais curto, né, para trazer uma informação mais de bate-pronto e dar aquele start, né, dentro da cabeça de vocês aí, dos traders que nos acompanham, sempre lembrando do nosso foco é fazer com que o trader se desenvolva aí e lapide o seu operacional, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o tema de hoje, como me preparar para o pregão. Eu vou dizer como eu, João Pedro, me preparo para o pregão, beleza? Então, todos os dias, né, até na STTV Live, para quem já nos acompanha, eu faço o Morning Call da STTV Live. E qual que é o conceito de toda a preparação e o que eu olho nos mercados aí, mundo afora. Então, é importante a gente já dividir, já tem um vídeo, inclusive, no canal, onde eu explico a diferença de cenário macro, de cenário doméstico. Então, é importante dar uma olhada no cenário macro, aquele cenário mundo afora, como que tá, e vir fazendo o filtro e trazer até para o cenário doméstico nosso aqui, para tentar entender qual que vai ser a dinâmica dos ativos. Lembrando também que eu vou citar a minha preparação para o mercado de ações, tá? Que é o nosso foco aqui na Sociedade dos Traders. Então, eu vou citar toda a minha preparação para o mercado de ações. Também me preparo para o mercado de futuros, gosto de operar ali o mercado futuro logo no início ali da abertura, mas tema de hoje aí, como me preparar para o mercado de ações, beleza? Show de bola? Vamos lá! Antes de mais nada, eu amanheço o dia ali olhando os mercados asiáticos, tá? Vamos tentando entender, tentando buscar ali se teve alguma variação. Antes de eu iniciar aqui etapa a etapa, o que é importante para um trader ver? O day trader, ele vive o quê? De volatilidade, de necessidade, de urgência, de montagem de posição. Então, o que tem que chamar a atenção de um trader quando ele vai analisar cenário macro e, na verdade, tudo que ele vai entender dentro do dia. É o que pode gerar volatilidade. Então, quando o trader vai olhar, né, no caso, preparar para o pregão e vai olhar, exemplo, o cenário externo, o que tem que chamar a atenção dele? São grandes variações em algum índice, né, externo, né? E ele tem que tentar entender o que ocasionou aquela variação, beleza? Então, o trader não tem que ficar preocupado. Nossa, hoje o Dow Jones subiu 0,1, hoje a China fechou 0,3. Normalmente, se atente às grandes variações, porque é lá que está a explicação de algum possível movimento, de alguma possível mudança de carteira de algum player. E é essa mudança de carteira de algum player, de algum grande investidor, de algum fundo de investimento, essa mudança de carteira que gera a movimentação do mercado, né, a necessidade e a urgência de ou ir para proteção, ou diminuir sua exposição a um determinado setor. É isso que traz, né, a volatilidade e o fluxo de ordens, né, a movimentação, a volatilidade, a liquidez para um determinado papel ou ativo que a gente opera, e é nisso que a gente se aproveita aqui no day trade, beleza? Então, day trade ele precisa de variação, necessidade, intensidade, urgência e mudança, né, e reposicionamento de carteira. Ele precisa que o mercado mexa, beleza? Então, o que o trader, para preparar para o pregado, para se preparar para o pregão, ele tem que ver? Ele tem que ficar atento a grandes variações. Show? Fazendo essa prévia aí, como que eu olho? Vou citando ponto a ponto aqui para vocês. Primeiro, uso muito uma ferramenta que é o Investing, tá? O Investing. Então, eu uso o aplicativo do Investing porque ele me dá o passo a passo ali de basicamente tudo que eu tenho que olhar. Então, dica do vídeo de hoje, abro o aplicativo Investing, do formato, modelinho padrão de fábrica dele, ele vai vir ali a coluna de índice, a coluna de índices futuros, de commodities, de câmbio, de parte de moeda, de renda fixa. Então, basicamente ali, eu consigo ter o panorama, o cenário macro, todo ali através do Investing, beleza? Para me preparar para o dia. E o que eu olho lá dentro do Investing? Meu olho vai para o mercado asiático, como que a nossa abertura aqui do mercado de ações no Brasil ocorre às 10 da manhã, certo? Horário de Brasília. Às 10 horas da manhã inicia a negociação do mercado à vista. Lembrando que desde as 9h45 já tem a formação de leilão. Mas às 10 da manhã aqui inicia. Então, o que eu preciso ter olhado para chegar aqui às 10 da manhã, tá? Mercado asiático já está fechado às 10 horas da manhã. Então, como que foi a China? Então, eu acordo
já olhando a China. Vou buscar ali grandes variações, tanto no mercado chinês, que é o que tem maior relevância, no mercado japonês, no mercado australiano. Vou bater o olho nesses mercados, vou tentar entender como que tem, o que ocorreu ali com o mercado asiático. Show? Depois venho para o mercado europeu. O mercado europeu é um mercado muito bom de olhar, bastante atenção com as bolsas de Londres e da Alemanha, tá? A gente vai tentar entender como que está o ânimo dos investidores globais, porque o mercado europeu abre ali, a depender do horário de verão ou não, ou às 3 da manhã ou às 4 da manhã. Então, desde as 4 da manhã ele já está em negociação, tá? Então ele dá uma boa referência de como que está o apetite do mercado ali na zona do euro. Lembrando que a gente vai tentar olhar e ver alguma variação ou alguma distorção e tentar entender se ele está no terreno positivo, se ele está no terreno negativo, se o investidor está avesso ao risco ou se o investidor está risk on, né? Ele está querendo tomar risco dentro do dia, falando de renda variável. Show? Depois eu olho os futuros americanos. Futuros americanos, a negociação são 23 horas do dia, então desde as 7 horas, né, do dia anterior aí, o futuro americano ele fica rodando, mas eu gosto de olhar ele próximo da abertura do nosso mercado futuro aqui brasileiro. Então, antes das 9 ali, é sempre bom saber como que está o apetite e os futuros, né, os indicadores futuros do mercado americano. Qual que eu olho lá, tá? Eu olho basicamente 3, né? Então, eu olho o S&P, eu olho o Nasdaq e eu olho o Dow Jones. Cada um tem a sua característica, mais para frente eu posso soltar um vídeo um pouquinho falando disso, tá? Porque dentro das suas composições desses índices, dá uma proxy aí possível para o dia. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou me estender a isso, mas eu gosto de olhar os 3 indicadores. Tem o índice de small cap também americano, que vale a pena ficar de olho, mas os 3 principais, S&P, Nasdaq e Dow Jones. Show? Depois, meu olho vem para entender commodities. Por que é importante olhar commodities? Porque quase 30% do nosso índice da Bolsa Brasileira é composto de commodities. Ali eu digo ali Petro e Vale, né? E entre as siderúrgicas também, principalmente. Então, quais commodities que nós devemos acompanhar e olhar e entender a direção dela antes da abertura do nosso mercado? Nós temos que ficar de olho no petróleo. Existem 2 petróleos, petróleo Brent e petróleo WTI, um negociado em Londres, um negociado em Texas, né, nos Estados Unidos. Então, eu olho o petróleo Brent, tá? Até porque a negociação de Londres já está vigente. Então, eu olho o petróleo Brent. Depois, meu olho vem para o cobre. Cobre, né, o terceiro metal mais negociado do mundo. Dá uma boa proxy de China, principalmente. Tem uma correlação ali com China. Como é que está a infraestrutura da China, como é que está a locomotiva chinesa ali, que compra muito commodity nossa. Então, eu dou uma olhadinha no cobre, como que está o posicionamento dele, se ele está positivo ou se ele está negativo, qual o nível de variação, qual o nível que ele está subindo, como está a tendência do cobre ali, ativo bastante importante, tem uma correlação forte com as empresas de siderurgia, né, e dá para entender um pouco a economia chinesa, como que ela está, o apetite ali, o ímpeto dela na parte de infraestrutura, beleza? Então eu olho o cobre e outro ativo que nós temos que olhar, por causa da composição da Vale do Rio Doce, é minério de ferro é Vale na veia, né? Então a Vale aí é dólar com minério de ferro. Então nós temos que acompanhar o minério de ferro. O minério de ferro que eu gosto de acompanhar é o minério de ferro do Porto de Dalian, tá? Porto de Dalian é a principal referência aí para o minério de ferro na Vale. Por que eu estou falando disso? Porque tem ele negociado também em Singapura, tá? Eu gosto de acompanhar o do Porto de Dalian, quero entender como que está o minério. Depois que eu passei o olho por commodities, eu vou entender como que está o índice VIX. É o índice do medo. Quando nós temos grande variação lá nos futuros americanos, no S&P, Dow Jones e Nasdaq, com certeza o índice de volatilidade, que é o índice VIX, ele está chacoalhando em ponta oposta. Ou seja, se o S&P, Dow Jones e Nasdaq estão caindo e com a variação considerável, possivelmente o índice do medo, o índice VIX, está subindo. Tem uma correlação que eu uso entre eles também para entender se é um dia de tendência no mercado norte-americano ou não, mas é importante acompanhar o índice VIX. Índice VIX que quanto mais alto, melhor para o day trader aqui, porque é a volatilidade dentro do mercado. Índice VIX que é referenciado ao S&P 500, lá tá, nos Estados Unidos, beleza? Depois que eu dei uma olhada no índice VIX, eu venho olhar também dólar index, importantíssimo. Dólar é a principal divisa do mundo, a principal moeda do mundo. Quase todos os ativos, quase todas as commodities são referenciadas a dólar, as economias também são referenciadas a dólar aí, em sua grande maioria. Então, como que está o dólar, tá? Então, o dólar o dólar perante a quê? Tá? Eu gosto de olhar o dólar index, que é o DXY. Então, é o dólar perante as principais divisas dos principais países. Ali a gente tem uma forte representatividade do euro, se não me engano, 57% do índice do dólar index
é o parzinho de moeda euro com dólar, mas ali também tem o iene, tem demais divisas ali, é um ponto importante que é como que está o dólar frente às principais divisas dos principais países do mundo. Dólar Index, muito importante saber o seu direcionamento e o seu range de negociação. Então, bata o olho lá para entender como que está o Dólar Index, beleza? Depois que eu fiz esse panorama, tem que abrir, sem dúvida, né, para quem opera o mercado de ações às 10 da manhã, ficar muito de olho também das 9 às 9h50, 10 horas, nos nossos indicadores futuros. Quais são os indicadores futuros internos, cenário doméstico, que eu olho? Você tem que olhar a movimentação do índice e para que lado, que tendência que está o índice no dia, né, que volatilidade que está no índice, o dólar nosso perante ao real, né, então o nosso dólar real aqui negociado na B3 já vai estar aberto ali desde as 9 da manhã e a nossa curva de juros também é importantíssimo para referenciar no mercado de ações, principalmente os setores influenciados pela movimentação dos juros brasileiro, que já abre o mercado futuro de juros também negociando às 9 da manhã. Então, os juros ali, a depender se ele está estressado, se ele está subindo muito, a gente sabe que ele pode impactar o setor financeiro positivamente, ele pode impactar o setor de varejo ou consumo, a depender do contrato de vencimento dos juros. Então, é importantíssimo também acompanhar desde as 9 até as 10 da manhã, na abertura do nosso mercado de ações, o comportamento da curva de juros, tá? Brasileira, porque ele pode ter interferência para o intraday, a depender do setor, tá? Obviamente, estou falando de grandes movimentações. Não fiquem, voltando lá no início da aula de hoje, não fica preocupado com variações pequenas, tá? O trader tem que se preocupar com grandes variações, é isso que tem que chamar a atenção dele, beleza? Então, dei esse giro, olhei os futuros americanos, o que mais é importante para o mercado de ações, tá? Calendário econômico. Calendário econômico. Lá no Investing também tem a abazinha, lá no rodapé do Invest, no central, no aplicativo do Invest, tem o calendário econômico. Ao clicar lá, vocês vão ver todo o calendário do mundo todo, tudo que vai sair de calendário econômico dos países, né? Da zona do euro, de Londres, da Alemanha, né? Todos os indicadores, né, das atividades econômicas ali de cada país o mercado de ações, né, ele se beneficia disso, porque os países são obrigados, né, eles têm data e hora para sair. Então, o calendário econômico é muito importante. Por quê? Porque você pode estar numa posição comprada em um determinado papel, se você não souber o calendário econômico o resultado que vai ser divulgado. E a partir do momento que ele divulga o resultado, pode vir contra a sua posição, do nada você é surpreendido e não sabe o que está acontecendo e de onde veio esse fluxo. Então é importantíssimo saber o calendário econômico. O que eu olho e me preocupo dentro do calendário econômico? Vou citar rápido aqui, porque senão vai ficar grande o vídeo, mas payroll, dados de emprego de qualquer país é sempre importante. Payroll é o dado de emprego do mercado americano. Ele ocorre toda primeira sexta-feira de cada mês, tá? Dados de inflação, muito importante. Inflação que nesse momento agora nós estamos gravando aqui em julho de 2021 é a bola da vez, está todo mundo de olho na inflação. E inflação tem dois cenários. Você pode ter inflação a consumidor e a inflação ao produtor, tá? Então, calendário econômico, quando tem dado de inflação, tem que ficar de olho. Fazendo um parênteses aqui, lá no Investing, para quem adotar a ferramenta e o aplicativo como referência, que é um caso que eu uso, se preocupem sempre com, a gente chama de 3 tourinhos, né? Ele dá a relevância do dado econômico, beleza? Então, uma boa dica aí, acompanhem sempre todo o calendário econômico que tiver 3 tourinhos lá no Investing, os mais importantes. E você pode clicar lá também, você vai entender o que é aquele dado econômico e o que ele afeta, tá? Então fica aí uma dica que é uma boa aula para entender calendário econômico lá dentro da própria aplicativo do Investing, show? Voltando aqui, PMI, tanto de serviço quanto industrial, é muito importante saber para que direção que está indo a indústria de cada país, que direção que está indo a parte de serviços, né, a produção disso reflete na parte do PIB também, que é bem importante, dados referentes ao PIB desses países, decisões de taxas de juros, né? Então, a decisão de taxa de juros do mercado brasileiro ocorre sempre às 18 horas, então o nosso mercado está fechado. Porém, as decisões de taxa de juros americana normalmente ocorrem às 3 da tarde. Então, é com o nosso mercado aberto. Decisão de taxa de juros do mercado europeu também ocorre ali sempre próximo das 9 da manhã. Então, é quase na abertura dos nossos mercados futuros. Então, tem que ficar de olho. Outro
dado importante que a gente tem que ficar de olho no calendário econômico é se tem algum discurso de algum membro, de alguma personalidade importante aí de algum país, tá? Tudo isso pode movimentar, principalmente os discursos aí de membros do Fed, né? Do Banco Central americano. Show? Seguindo aqui, outra coisa que o trader tem que olhar, calendário corporativo. Então, nós operamos ações, eu tenho que ficar de olho no calendário corporativo. Saiu algum fato relevante? Tem algum resultado a ser divulgado na empresa ou no papel que eu estou operando no dia hoje? É importantíssimo saber calendário corporativo, né? Então, um calendário de divulgação de resultado, algum fato relevante dentro do mercado, tem que ficar de olho nisso aí. E um plus aqui, né, na verdade 2, que o João Pedro gosta de olhar, eu gosto, tá? Isso não é obrigatório, mas eu gosto de me referenciar a nível de correlações de ativos internacionais, tá? Então, sempre que tem alguma movimentação no minério, eu gosto de olhar como que estão as mineradoras negociadas, né, em Londres, porque já está aberto antes da nossa negociação de Vale. Eu gosto de ver as siderúrgicas lá fora, como que estão negociadas em dia, que eu já percebi que vai ter forte movimentação ali. Quando eu faço o meu morning call, eu gosto de referenciar para saber se é um dia de tendência nas siderúrgicas. As empresas de petróleo, né, que são negociadas lá fora. As empresas, os bancos que são negociados lá fora também, tentar entender alguma movimentação de correlação. Lembrando que o Big Money, né, sempre está circulando aí no mundo todo, beleza? Então eu fico de olho aí, para quem acompanha a STTV Live, né, já vai saber o formato que eu gosto de ver, essas correlações aí de ativos, de papéis, né, similares, de empresas similares, né, entre as empresas negociadas, principalmente na zona do euro e nos Estados Unidos, para a gente tentar ter uma proxy aqui das movimentações no mercado brasileiro, tá? E o segundo, que é importantíssimo ter, esse, né, não é nem tanto para preparação de mercado, já é mais ao longo do mercado, né? Vou citar aqui também 2, que é ter um Twitter ali com as principais notícias, ou um broadcast ali, alguma referência de noticiário ao longo do dia, né? Lembrando que política interfere, empresas, fato relevante, então o trader tem que ficar de olho. E fora isso também tem uma aula 3 aí na STTV Live sobre como monitorar o dia na grade de cotação. Show? Mas o papo do dia hoje era como me preparar para o pregão. Você aí que ficou assustado, puta que pariu, tem que olhar esse tanto de coisa para o desenvolvimento. Eu acredito que sim, é importante sim o trader saber em que dia que ele está inserido, em que volatilidade que ele está inserido, em que game que ele está inserido no dia, em que calendário econômico que tem para sair, que notícia corporativa, como que estão os mercados no mundo. É de suma importância uma preparação do mercado. João Pedro, precisa disso para mim operar e ganhar dinheiro, porque eu faço só fluxo de ordens. Eu não posso chegar às 10 da manhã, abrir o computador, sentar e operar? Eu vou te dizer que pode, não tem problema nenhum. Talvez você vai conseguir, você tem uma técnica apurada, vai conseguir identificar o fluxo, né? E quem está comprando, quem está vendendo, e vai conseguir ali tirar dentro do seu operacional, né? Eu também opero por fluxo de ordens e tudo mais, mas vocês vão ver a mudança de patamar que é quando você se prepara para o pregão. Show de bola? Falei demais. Muito obrigado. Vou deixar aqui também o meu Instagram. Qualquer coisa me manda um direct se tiver alguma dúvida, tá? O vídeo se estourou aí. Me desculpa, mas é realmente isso tudo que eu, João Pedro, olho, né? E recomendo você olhar. Cada detalhe desse me dá um drive e uma direção e uma expectativa para o dia. Vou até fazer um parênteses aqui final. Expectativa, não viés. Tá? A minha técnica operacional é por fluxo de ordens, eu faço correlação de mercado e eu também utilizo ali de algumas ferramentas de análise gráfica para operar dentro do day trade, mas a preparação me dá uma expectativa ali para o dia, não viés, expectativa, e me deixa muito mais preparado, sabendo em que cenário que eu estou posicionado para operar ao longo do dia. Show de bola? Então, muito obrigado, valeu, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo se você gostou. Deixe seus comentários aí abaixo em qualquer dúvida ou me manda lá no meu Instagram, lá no direct, que estarei à disposição. Show de bola? Muito obrigado, valeu, até mais!